Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Promateus e hoje nós vamos falar sobre os desenhos de ponto de fuga pela última vez. Então hoje vai ser uma aula bem mais prática, vocês vão sentir bem. E hoje nós vamos fazer um passo a passo de como que você desenha uma rua, uma avenida entrando, assim, ó, como se o seu desenho ele não fosse ficar só plano, mas ele entrasse, fosse bem fundão. Então vai ser mais ou menos esse tipo de desenho que nós faremos hoje juntos. Então você só vai precisar de lápis, borracha e uma folha sulfite. E depois algumas canetinhas pretas para que o seu desenho fique mais organizado, tá bom? Para começar, mais ou menos no meio da folha, você vai passar a sua régua. Eu, como tô sem régua, tá? Não riem de mim, pelo amor de Deus. Eu tô com uma caixinha que vai ser a minha régua provisória. Então você vai medir, pode ser no olho mesmo, tá, gente? Não precisa ficar com receio. Você vai passar o seu lápis, tá sempre bem clarinho no meio da folha e um sentido horizontal. Lembra, pessoal? Guarda esse nome. Horizontal quer dizer horizonte. Lembra a linha do horizonte que a gente vê lá na praia, quando você vai pra praia? Aquela linha reta do horizonte? Então é horizontal, lembra da praia. E vertical é pra cima, tá bom? Então aqui você vai fazer de um modo horizontal, mais ou menos no meio da folha. E você vai fazer um pontinho no meio mesmo da sua folha, tá? Eu vou desenhar bem clarinho para que na hora de apagar seja mais fácil. Melhor você faz bem clarinho e eu faço um pouco mais escuro, tá bom? Então imagina que aqui no seu desenho tem uma rua agora, ó. Isso aqui é a linha do fim da rua e aqui das pontas nós vamos colocar uma rua lá para dentro. Então você vai pegar a sua régua lá do pontinho e vai trazer, ó, quase aqui na ponta da folha. Você vai tirar sempre no pontinho, tá? O ponto, ele vai ser a sua referência. Tudo vai ser pro ponto, tá bom? E aí vai puxar uma linha pro lado, volta no ponto novamente e vai lá para o outro canto e puxa mais um pedaço da linha, tá bom? Fiz aqui uma linha para cá e outra linha para cá. Isso aqui vai representar a calçada. Mais ou menos agora pertinho de novo, você vai encostar. Tá vendo que a nossa linha tá aqui? Você vai vir um pouquinho mais pro lado e vai trazer ela de novo. Porque isso aqui vai ser a grossura da sua calçada. E aqui novamente, tá? Coloca bem pertinho no ponto e traz só um pouquinho, tá? E aqui você tem os dois lados da calçada do seu desenho. Terminando essa parte, você vai puxar agora mais duas para acabar a sua calçada. Calma que tá um pouco confuso, eu sei, mas ele vai fazer mais sentido. Vai no ponto de fuga e ó, puxa um pouquinho mais pro lado agora e vai até o final da folha. Do outro lado você faz exatamente a mesma coisa, só um pouquinho, tá? Por quê? Essa primeira linha, se vocês prestarem bem atenção, ela acabou de virar a calçada, a parte alta da calçada. E esse lado, a mesma coisa. Acabou de virar o outro lado da calçada. Sabe essa terceira linha aqui, ó? Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira. Nessa terceira linha, você vai fazer 3 riscos para vertical, para cima, tá bom? Vai aqui em uma parte, faz aqui um risco na vertical, vai em outra parte, faz outro risco na vertical e vem aqui antes do finalzinho e faz mais um risco na vertical. Sempre para cima, tá bom? E aqui na terceira linha você vai fazer mais ou menos a mesma coisa também. Vai lá mais um na vertical, vai lá aqui outro na vertical e vai aqui outro na vertical. Então vai ficar mais ou menos aqui, do jeito que você quiser. E sabe essa linha principal aqui que nós fizemos? Agora você vai apagar ela para que você não se confunda mais. Aqui ficou a sua calçada e aqui agora vão ser os comércios e os prédios. Calma que vocês vão entender. Então,
Apaga agora aquela primeira linha que a gente fez, tá bom? Mas o que a gente não pode esquecer é que tudo ainda vem para o nosso ponto de fuga. Tudo vai sair do ponto, tá? Acabando aqui, você vai pegar agora aqui, ó, a segunda linha. Lembra que é a segunda linha. E você vai medir do fim dela. Tenta não levá-la até o final. Vem mais ou menos aqui na metade. E você vai medir no ponto. Ó, o ponto de fuga tá aqui. E aonde acaba a minha linha tá aqui. Então, sabe esse ponto aqui em cima, que nós puxamos aqui da linha? Esse ponto você vai medir com um ponto de fuga e vai juntar os dois pontos e vai esticar ele, ó. Tá aqui na vertical e aqui aquela sua linha que você juntou aqui, ó. E estica. Nesse aqui, nessa próxima linha que nós estamos aqui na vertical, o fim dela você vai fazer a mesma coisa. Venho no ponto, vou aqui no fim dela e estico. Você vai esticar todas. Essa aqui, a mesma coisa, ó, acaba aqui. Eu vou vir lá no ponto e vou esticar. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui acaba aqui, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, o ponto e vou esticar. Aqui vai acabar, deixa eu pegar a folha aqui menorzinho, só para vocês entenderem melhor. Esse aqui, ó, vamos supor que essa linha aqui vai na metade, ó, mesma coisa, a linha e o ponto. Junto as duas, estico. A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui vem até aqui, o ponto onde acaba, né, a linha e o ponto de fuga. Medir e estico. Aqui é a mesma coisa, ó, onde acaba e o ponto de fuga. Medir e estico. Agora a gente vai começar a perceber que o nosso prédio ele tá começando a surgir, ó. Os prédios tá começando a surgir. Então, a gente vai terminar aqui, vamos juntar eles, ó. E aqui você vai percebendo que prédios estão começando a nascer. Prédios estão nascendo, ó. Um prédio, outro prédio, outro prédio, outro prédio, outro prédio, outro prédio, outro prédio. Então temos vários prédios já aqui nascendo, indo para o nosso ponto de fuga. Agora eu vou ensinar vocês a fazer janela. Esse primeiro quadrado aqui, ele é um prédio. Então eu vou fazer uma janela aqui, ó. Mesmo esquema, ó. Saio aqui do ponto e puxo. Saio aqui do ponto e puxo, saio aqui do ponto e puxo. Tenho 3 janelas. E aqui eu vou fazer na horizontal. Puxei na horizontal, puxei na horizontal, puxei na horizontal, puxei na horizontal. Mesma coisa, ó. Venho no ponto e venho aqui da ponta da minha janela. E vou fechando as janelas, ó. Fechei, fechei. Todas essas linhas, elas precisam correr para o ponto. Mesma coisa, ó. Puxo esse ponto aqui para fora, ó. E vou traçando. Puxo para cima e a mesma coisa, ó. Sempre pro ponto de fuga. E vocês vão perceber que as janelas começam a nascer, porque tudo, ó, tá correndo pro ponto. Aqui, ó, já que esse prédio já acabou, eu posso fazer mais aqui, ó. Vou fazer mais uma e mais uma. E mesma coisa, ó, corre tudo pro ponto. Olha como é que vai ficando o prédio. E aí nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Passo aqui, ó. Faço 2, que é um prédio, faço outra, faço outra, faço outra. E sigo a mesma coisa, ó. O ponto tá aqui, ó. Vou esticar essa janela, vou no ponto, estico essa janela, vou no ponto, estico, vou no ponto aqui, estico ela e fecho. Mesma coisa aqui, ó. Venho no ponto, estico a janela, estico a janela, estico e estico. E ó, e assim eu vou fechando para dar essa impressão de tudo que tá fora tá entrando, ó. Mesma coisa. Todas essas janelas, ó, elas vão puxar pro nosso ponto, ó. Imagina uma linha aqui, ó, vindo daqui. Olha só como
as janelas começam a surgir. Então aqui nós temos já uma rua que ela está aberta e ela entra. Aqui eu vou passar agora a canetinha mais escura para que vocês comecem a perceber o que eu vou dizer, ó. Aqui a calçada começa a nascer. Vou abrir aqui a outra calçada. E a próxima linha aqui, ó. Isso que eu fiz aqui são as linhas da calçada, ó. Elas todas vêm para o ponto de fuga. Vou dar uma coloridinha aqui, só para que vocês percebam que só essas linhas elas podem acabar virando, pela sua impressão de olhar, uma calçada. Aí agora eu vou jogar essas linhas, as linhas dos prédios, ó. Um prédio. Outro prédio. Outro prédio. São só os prédios com as linhas que nós fizemos na vertical. Ó, outro prédio. E as linhas aqui do fim, ó, do prédio, ela corre para os pontos. Ó, sai do ponto e aqui nós temos os pontos. E aí segue a mesma coisa as janelas. As janelas, ó, todas as linhas, se vocês forem perceber, elas vão correndo pro ponto, ó. Elas estão todas indo direto pro ponto de fuga. E aqui eu tô fazendo as janelas. Percebam que as linhas todas, ó, elas estão indo de encontro para os pontos de fuga. Ó, percebam que todas as linhas estão correndo para o ponto. E depois a gente só vem nas verticais, que são as linhas para cima. Para cima, 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 para cima. E aí você só vai depois juntando as janelas. E você já consegue fazer um desenho de rua de ponto de fuga. Vou até fazer uns riscos nas janelas assim, para que vocês percebam o que é janela e o que é prédio. Olha que diferente. Legal, né? Vou fazer até aqui, ó. Olha como a rua ela começa a nascer quando a gente põe cor na coisa. Vou pegar aqui alguns lápis para vocês verem. Quando a gente começa a colorir, então, algumas janelas, ó. Aí a coisa parece que vai começando a tomar forma. Porque tudo tá correndo para dentro dos pontos, entendeu? Esse é o segredo do ponto de fuga. Se você olhar qualquer imagem de revista, você vai perceber que os pontos comandam. Olha que interessante. Agora, quando a gente vai colocando, vai entendendo que as linhas elas correm para esses pontos de fuga. Você pode até fazer aqui, vai, sei lá, deixa eu puxar aqui uma árvore, ó. Puxar aqui uma árvore e tal. Puxar lá no fundo outra. E aí vem aqui, ó, e
Já lança um verdão da árvore. E aí você pode colorir também os seus prédios. Aí você manda ver na cor. Mas só para você perceber que todos esses desenhos, se você seguir a regra do ponto de fuga, que tudo corre para o ponto de fuga, menos as linhas que vão em pé, você vai conseguir fazer qualquer coisa indo para o ponto. Olha aqui que interessante, quando a gente começa a colocar cor mesmo na coisa, como a gente vê que o ponto de fuga é só correr. Coloca essas linhas sempre para o ponto. Ó. As linhas da janela, as linhas da rua, elas vão correr sempre para o ponto. E as outras elas vão indo simplesmente em pé. E você vai conseguir ter um resultado dos seus desenhos incrível. Vou colocar aqui um prédio vermelho. Então, a atividade de vocês vai ser nesse esquema. Vocês vão tentar seguir esse passo a passo que eu fiz e tentar fazer mais ou menos um desenho nesse formato, que é fazendo o ponto de fuga. A gente entende que ele precisa de uma proporção de desenho que ele é um desenho um pouco mais difícil para ser executado, mas ele não é impossível. E mesmo que você não consiga, não se preocupa, porque quando nós voltarmos com as aulas presenciais, nós vamos retomar isso aqui. Mas é só para você ter uma noção de como que os desenhos de ponto de fuga, eles só precisam ser respeitados essa regra. Tudo corre para o centro, tá bom? Então a gente se encontra na próxima aula, boa sorte, e lembrem-se disso, ó, todas essas linhas das janelas correm tudo para o mesmo centro, que é o ponto. E o restante é só para cima, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Esse assunto a gente encerra por hoje, fiquem tranquilos. Eu entendo e sei que ele é um conteúdo um pouco mais chatinho de se trabalhar, principalmente à distância, mas é necessário e a gente vai se falando nas próximas aulas, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês e nos encontramos